O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde, Espírito Santo, vinde, meio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho? Jesus, manso e humilde de coração. Celebramos a festa de São Marcos Evangelista. O nome completo dele é João Marcos. João é o seu nome hebraico. Marcos é o seu nome grego, João Marcos. Evangelista, porque escreveu o segundo evangelho na ordem de disposição do índice da Bíblia, né? Primeiro Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, simbolizado pela figura do homem. Marcos, simbolizado pela figura do leão. Lucas, simbolizado pela figura do touro. E João, pela águia. Aqui nós já vamos vendo a característica dos evangelistas e dos próprios evangelhos. Marcos é simbolizado pelo leão porque ele começa o seu evangelho falando de São João Batista, que é a voz que clama, que ruge no deserto da história, na crise de fé, na crise política, existencial que vivia Israel, perto da manifestação pública de nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos era filho de uma tal de Maria, de Jerusalém. Provavelmente seus pais eram proprietários do cenáculo, onde foi celebrada a Santa Missa e onde eles receberam o Espírito Santo. Parece também que, pelos historiadores, a região ali do Getsêmani, o Horto das Oliveiras, aquela região que Jesus gostava de rezar, também pertencia à família de João Marcos. Ele era primo de Barnabé e foi na primeira missão junto com São Paulo e Barnabé. No entanto, São Paulo não teve muita paciência com ele, porque ele era jovem, menino, cheio de caprichos. São Paulo já deu um estalo, né, colérico. Aí o rapazinho teve que voltar para casa. Aí quem acolheu ele? Quem acolheu ele foi Pedro. São Pedro, já mais velho, já mais experimentado pela vida,
acolheu o Marcos e foi tendo paciência com ele. E o Marcos, ele era muito inteligente, ele sabia ler grego, sabia ler e escrever fluentemente. Coitado de São Pedro, um coitado de um pescador rude da Galileia, não era versado nas línguas. Então o Evangelho de São Marcos é segundo o coração de São Pedro. Então todas as vezes que nós formos ler o Evangelho de Marcos, tem alguém que está ditando para ele esse Evangelho, porque São Marcos conheceu Jesus meio que à distância. Ele não teve experiência com convívio com Jesus, de seguir Jesus, estar perto de Jesus. Mais tarde que ele vai encontrar Jesus ressuscitado. E tanto é que Jesus vai fazer dele um extraordinário santo. Gente, a veneração que nós temos que ter com os 4 evangelistas é algo fabuloso. Aparece a figura dos evangelistas no livro de Ezequiel e também no livro do Apocalipse. E quando Deus vier julgar os vivos e os mortos, os 4 evangelistas estarão do lado do Cordeiro, assim como na visão mística de São João. Então, celebrar São Marcos evangelista é celebrar a grandeza da revelação divina, apesar que o seu evangelho é o menor. São 16 capítulos, e 16 capítulos bem resumidos, bem resumidos. São João já são 22 capítulos, é mais teológico. São Mateus é o mais extenso dos evangelhos, 28 capítulos. E São Lucas nós temos 24 capítulos, é o evangelista mais historiográfico dos 4. Muito bem, olhemos para Marcos, evangelista, e nós vamos ver um homem que passou num processo de conversão. Ninguém está pronto. Ninguém nasceu santo. Tertuliano já dizia isso. Ninguém nasce cristão, nos tornamos cristãos. Nascemos cristãos. Não, nós nos tornamos cristãos. Ninguém nasce santo. A gente vai num processo de conversão e de santificação. Agora, uma coisa é muito certa: se cada um de nós, se cada um souber qual que é o seu lugar neste mundo, qual que é o seu lugar na igreja, Deus nos glorificará. Deus quer ajudar todo mundo. Deus quer levar cada um no seu devido lugar. Marcos estava no lugar errado. Ele não tinha que ficar do lado de São Paulo. Não era a vontade de Deus para ele naquele momento. Ele precisou voltar, deu uns passos para trás. São Pedro o acolheu, e ali ele foi desenvolvendo humanamente e espiritualmente. Assim é na vida da gente. A gente não pode ficar insistindo com uma coisa. Vou insistir com aquilo, é aquilo, tem que ser daquele jeito, é porque é assim. Não, calma. Quanta gente aí que insistiu com um namoro, não deu certo. Graças a Deus que não deu certo. Por quê? Porque não era aquela pessoa. Aí depois encontrou uma boa moça, um bom rapaz, aí houve um matrimônio. Aí a gente fala: nossa, graças a Deus, naquele dia eu não sabia, eu chorei, eu esperneei, achei que era o fim do mundo. Não, não era o fim do mundo, meu filho. Simplesmente não era a vontade de Deus na sua vida. Então, se nós soubermos o nosso lugar, aquilo que Deus quer de nós, Deus nos glorificará. Na igreja tem lugar para todo mundo. Nós podemos servir a Deus com alegria. Nós podemos bendizer o Senhor todos os dias da vida. Nós temos o nosso trabalho, nós temos os nossos dons, nossos talentos, nós temos as nossas amizades. Tudo isso é maravilhoso, mas precisamos saber o nosso lugar. Aquela conversa, né? A gente sempre ouviu, crescemos ouvindo isso. A minha liberdade vai até onde começa a sua. Esse é o princípio básico das coisas. E o Evangelho, ele foi escrito para mostrar qual que é o lugar do ser humano. A lei de Israel não era somente para Israel. Padre, o que são os Evangelhos? Se você nunca ouviu essa explicação, ouça hoje. O que são os Evangelhos? Os Evangelhos é a universalização da lei mosaica.
Entendeu? Deus deu a lei para Israel como pedagogia para um povo. Preparou esse povo para que desse povo nascesse o Salvador da humanidade, o Messias, Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo, Ele dá à humanidade os 4 evangelistas. O que foi Moisés e Elias para Israel são os 4 evangelistas para o mundo, para a humanidade. A lei de Deus, ela nos foi dada, como diz o Salmo 118, versículo 4, para ser fielmente observada. O que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Nós estamos vivendo o seguinte: a turma quer, porque quer que se observe uma série de leis que antes não existiam, agora estão existindo, mas se você for fazer uma análise simplória de uma criança de catequese, aquela lei está contrária à lei de Deus. Por que os mártires morreram? Por que os mártires foram torturados, crucificados, arrastados, pisoteados, triturados pelas feras? Qual que foi o motivo dos martírios na história? Muito simples. Os mártires eram acusados como transgressores da lei dos homens. E por que os mártires eram mortos? Para não transgredir a lei de Deus. Se amanhã ou depois inventar uma lei onde nós temos que desobedecer a lei de Deus, alguma coisa está errada. Entendeu? Primeiro a lei de Deus, depois a lei dos homens. Como que eu vou obedecer uma lei imposta se aquela lei está contrária ao que Deus universalizou? O Evangelho é a lei universal para todos os seres humanos. Mas espera aí, eu não creio no Evangelho. Eu não creio, então o Evangelho não pode ser para mim, porque eu não creio no Evangelho. O Evangelho é algo tão forte que ou você crê e é salvo, ou você não crê e é condenado. O Evangelho não é algo opcional, ele é a vida, ele é a nossa vida. Ou nós conhecemos, cremos no Evangelho e somos batizados, somos salvos, ou então, se a gente já não conhecer o Evangelho, nós vamos criando um sistema de leis que se volta contra o homem. Eu não vou estender muito aqui, mas qual que é a conversa? A conversa é muito simples. Desde que a Europa se dividiu por conta do protestantismo, em 1517, o protestantismo deu à luz ao iluminismo inglês. O iluminismo inglês fez ali uma arquitetura, arquitetou um golpe na França e depois foi inoculado na França um mix daquilo que eram as ideias dos alemães, sobretudo ingleses e franceses. Isso tem um nome técnico, chama-se Revolução Francesa, de cunho maçônico iluminista. Padre, o que é a Revolução Francesa? A Revolução Francesa, ela deu tantos problemas para a humanidade que até hoje nós estamos vivendo isso. Nossa Senhora em La Salette disse o seguinte: a Revolução Francesa, ela foi tão nociva que ela empesteou o mundo inteiro. Mas qual que é o resultado disso? O resultado é que a Revolução Francesa fez com que o Estado se voltasse contra a religião. O Estado agora, ele não suporta a religião. E esse Estado antirreligioso, contra a religião, porque qual que era o lema dos revolucionários jacobinos? Vamos enforcar o último rei com as tripas do último padre. É aqui que é a filosofia da Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa, criando o laicismo, ela faz com que o Estado se volte contra o Evangelho. O Estado não suporta o Evangelho, ou seja, o Estado, que é detentor das leis, não suporta a lei de Cristo.
Isso aqui ia levar longe, porque eu já estou começando a fazer vocês pensar, né? Quando as pessoas começam a pensar, dormem, né? Como diz o Moisés Rocha, o povo quer ouvir falar de cura, libertação, quando começa a pensar coisas mais profundas, dorme, assim mesmo, normal. Isso acontece na faculdade, isso acontece na escola, isso acontece numa homilia. Agora, se você vier aqui mexer com as emoções das pessoas, o povo ri e dá piruleta, mas eu já passei dessa fase, eu não aguento isso mais. A gente tem que pensar, a gente tem que pensar um pouquinho. O Estado se voltou contra os evangelhos, contra a lei universal de Cristo, e cria leis após lei que vai contra os evangelhos, por isso vai contra os cristãos. Por isso a vida está ficando insuportável de viver. A Revolução Francesa criou um mundo insuportável de viver, e eu vou te mostrar onde. Porque fazendo com que o Estado não suporte a religião, 2 tipos de Estado se instaurou no mundo, no universo. Um Estado totalitário de cunho comunista e um Estado libertário de cunho protestante. Tanto um quanto o outro se volta contra a Igreja Católica. O liberalismo, onde que se leva o liberalismo faz com que nós vivamos num capitalismo selvagem. Isso volta contra a igreja, contra o indivíduo, é contra a lei de Cristo. Um Estado ditatorial, totalitário, se volta contra a lei de Cristo, e é isso, não tem para onde você correr. Qualquer país que você for morar no mundo, ou ele é um país totalitário, ou ele é um país libertário. Se for libertário demais, lá tem um conjunto de leis que se volta contra o cristão, se volta contra Cristo. Se for um país fechado demais, uma ditadura, nem entra o Evangelho, nem entra Jesus Cristo. Nós não temos para onde ir mais. E aqueles países que ainda se dizem democráticos, dia após dia, tramitam leis e mais leis que querem criminalizar o Evangelho, quer se tornar crime ser religioso. Obedecer os 10 mandamentos está se tornando crime. E eles vão legalizando tudo aquilo que o Evangelho coloca como crime. Por exemplo, não matar, não roubar. Aí o que eles vão fazer? Pode sim, pode fazer aquela lei que vai pegar as criancinhas no ventre, você vai eliminar. Então o que Deus proibiu, eles legalizam. Deus proíbe de matar, eles legalizam. Deus dá uma lei, viver a castidade, constituir família, homem é homem, mulher é mulher. Eles vão lá, criam leis para criminalizar quem pensa o contrário. Esse é o mundo que nós criamos, esse é o mundo que nós vivemos. Hoje está difícil? O que vai acontecer amanhã? Quem que vai ser o salvador? Qual que vai ser o guru que vai aparecer aí na vibe e vai resolver o problema? Não tem solução, não tem solução. Os países totalitários são cada vez mais rigorosos, fundamentalistas, perseguidores de cristãos. Os países libertários eles são tolerantes com tudo, menos com você, católico, menos com você, padre, menos com você, santo evangelho, menos com o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o mundo que nós vivemos. Este mundo clama uma intervenção divina. Se não houver uma intervenção divina, fica muito difícil ter saúde emocional, mental, para fazer qualquer coisa. Porque a nossa mente, o nosso coração, foi criado para Deus, para a ordem, para a lei, para o Evangelho. O Evangelho e a nossa mente, eles se encaixam perfeitamente. A Bíblia, o nosso coração, se encaixa perfeitamente.
Isso dá alegria, isso dá paz, isso dá sentido de vida. Se você faz o contrário, você cria uma dicotomia no ser da criação, e Deus não vai suportar isso. Deus não irá suportar isso por muito tempo. Então não tem isso, não tem aquilo, não tem guruzinho da esquina, somente nosso Senhor Jesus Cristo, com o seu santo evangelho, pode restabelecer a ordem, a lei universal, que é o amor, que é respeitar a Deus acima de todas as coisas, e que cada um receba de Deus e receba do próximo aquilo que é necessário. É isso que significa restaurar tudo em Cristo. Somente que, não sei se vocês percebem, vou terminando, esta terceira guerra mundial, que está se anuviando aí, né? Está se levantando no horizonte, é justamente uma guerra desse Estado pós-Revolução Francesa. A Revolução Francesa criou todas as ditaduras e todos os países libertários, e são eles que estão lutando entre si. Entendeu? Você entendeu o que é isso? Se você não entendeu isso, você não entendeu nada. Aí dentro da igreja, bilhões de cristãos, né? Bilhões de cristãos. Eles acabam, ou uns ficam com os esquerdões, outros ficam com os libertários, e a doutrina social de Cristo, a doutrina social da igreja, o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que traria uma unidade, uma unicidade na face da terra, ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Ou faz política de esquerda, ou faz política liberal de direita, e a gente vê isso todos os dias nos noticiários. A igreja já está dividida, e gente que não é dessa ala, e gente que não é daquela outra ala. Como disse Jesus no Evangelho de Marcos, basta. Como precisamos de um novo Pentecostes, como precisamos de Deus fazer aquilo que Ele fez lá com os judeus. E termino. Quando o Estado totalitário egípcio, liderado pelo faraó, amordaçou o povo de Deus e não deixou o povo de Deus ser de Deus, o que Deus fez? Enviou 10 pragas contra aquele Estado totalitário, e depois interviu, fazendo o maior milagre de todos os tempos, abrindo o mar e fazendo com que mais de 600 mil pessoas passassem a pé enxuto, rumo à terra prometida. Aí os judeus começaram a ser constituídos um povo, com lei, com profetas, etc. Estão aí até hoje. O que aconteceu com os judeus há 4.000 anos atrás, está acontecendo com os católicos em 2024. O faraó deste tempo está nos escravizando com leis que faz com que nós neguemos a Deus, neguemos o Evangelho, neguemos o decálogo, e está invertendo as leis, legalizando leis que foram proibidas por Deus, e criminalizando aquilo que nós deveríamos fazer. Não é possível que você não enxergou isso? Não é possível. Isso clama uma intervenção de Deus. Como Deus interviu no Egito, Padre? Do jeito dele. Como que Ele vai intervir agora, Padre? Do jeito dele. Porque Deus é Deus. Só temos que estar atentos para que possamos dar o passo na hora certa. E o povo foi liderado por Moisés, por Arão. Nós também teremos que ter líderes, pastores, homens de Deus, profetas, para nos conduzir nesta dura travessia, mas que redunda numa grande vitória, num tempo de paz. Que São Marcos Evangelista interceda por nós, e que nós aprendamos o nosso lugar. Qual que é o teu lugar? Nesse lugar você vai ser gente, nesse lugar você vai ser feliz, vai se converter, vai crescer, vai ser glorificado, vai santificar. Cada um tem o seu lugar,
Cada um tem o seu papel. São Marcos aprendeu isso com a vida, depois escreveu para todos nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.